E se Deus disser não para aquilo que você tanto quer? Olá, meu nome é Lara. Estou aqui para mais um vídeo trazendo a mensagem do Senhor que Ele colocou no meu coração para falar para você. Eu espero que este vídeo te alimente espiritualmente e traga um despertar de alguma forma do Espírito Santo. Não eu necessariamente, não o vídeo em si, mas o Espírito Santo toque no teu coração para que você possa entender a mensagem do dia de hoje. Então pare para escutar só um pouquinho, eu vou ser bem breve. Hoje eu mal acordei neste momento. Como é sábado, eu às vezes acabo indo dormir até um pouquinho tarde, porque durante a semana a gente trabalha, né? E aí, hoje, quando eu acordei, eu gosto muito de ficar ouvindo louvores na TV, né? Enquanto eu tomo café, ou enfim, é uma coisa minha, eu gosto muito de ouvir e adorar também. E hoje, eu acabei ouvindo um louvor muito bonito que eu ouvi a cantora Sarah Evelyn cantando, mas a dona do louvor é a Kemily Santos, né? Que se chama Nas Mãos do Oleiro. E aí, esse louvor ele me confrontou, por causa que fala sobre e se Deus ele simplesmente não quiser fazer aquilo que a gente tanto pede ele para fazer? E se ele simplesmente abençoar alguém que tanto me machucou? E se ele simplesmente disser não? Qual vai ser a nossa posição diante do não de Deus? A gente vai abandonar ele ou a gente vai continuar servindo, entendendo a soberania dele sobre a nossa vida? Eu, Lara Stephanie, posso dizer a vocês que antes eu nunca procurei entender o não de Deus, e eu vivi esse não de Deus do ano passado para cá sobre uma situação específica que eu acredito que eu ainda não posso contar, mas no futuro talvez eu possa. Mas é em relação a relacionamento amoroso, em relação a essas coisas. E eu, Lara, muito envolvida emocionalmente nessa questão, pedi a Deus e falei: Senhor, é da tua vontade, Senhor, o Senhor pode me responder. E enfim, gosto muito de sempre orar a Deus perguntando para Ele qual é a vontade dele para minha vida, apesar de doer, né? E ele sempre, em questão dessas coisas, eu sempre aceitei de boa, mas dessa vez eu estava tão envolvida que quando Deus, ele falou, não, ainda não, não, você não tem estrutura, não, eu não quero agora. E aí eu fiquei assim, totalmente abalada emocionalmente. Depois de um tempo, eu comecei a realmente ficar um pouco emocionalmente triste, fiquei mal. E aí passou-se o tempo e Deus ele foi ministrando ao meu coração devagar. E hoje ele tem ministrado muito sobre a questão sobre o que eu vou fazer diante do não de Deus. Eu vou desistir? Ou eu vou entender que eu não sou Deus e sim Ele quem manda? A gente tem muitos exemplos de não de Deus na Bíblia. Jesus no Getsemane, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele falou ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice seria o castigo, seria tudo que ele iria passar a partir dali até o fim. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus ele expôs para ele: Pai, eu quero isso, por favor, eu tô com medo, eu não quero passar por isso, mas se o Senhor ainda assim quiser que eu passe, eu irei passar. As pessoas, elas costumam muito largar Deus quando Deus não faz a vontade delas. E aí a gente começa a entender o que realmente se passa no nosso coração. Estamos enxergando a Deus como um Deus que tem que fazer as nossas vontades, ou a gente está enxergando a Deus como um Deus que manda sobre tudo, independentemente da vontade dele, ele continua sendo Deus e vamos continuar servindo a ele. Deus, ele não é obrigado a fazer a nossa vontade. Deus, ele não é obrigado a fazer aquilo que está no nosso coração sempre. Tem coisas que vai estar no nosso coração e Deus, ele pode sim, porque é da vontade dele. Mas vai ter coisas que ele sabe o futuro. Vai ter coisas que ele sabe que a gente ainda não está preparado. Vai ter coisas que não é da vontade dele e ele vai falar não. E qual vai ser a sua posição? Vamos ficar choramingando? Vamos ficar tristes? Sabe, a gente não pode negar a nossa dor, obviamente. A gente não nega, Jesus nunca negou a nossa dor. Ele vai acolher. Mas desistir por causa disso, ficar murmurando, não vai levar em nada. Deus, ele quer que a gente continue servindo a ele por quem ele é e não pelo que ele pode ou não fazer pela gente. Uma frase desse louvor que tocou muito o meu coração foi assim: porque eu abato e exalto quem eu quero, mas só faço conhecer meu coração aquele filho amado e sincero, que entende que eu não preciso de ninguém para concordar ou discordar de mim.
Eu sou Deus e sempre sei agir. Às vezes é igual essa parte que fala, eu sou Deus e sempre sei agir. A questão é que a gente às vezes acha que Deus não sabe agir na nossa vida, que as nossas opções são sempre as melhores, ou que as nossas decisões, elas são mais conscientes do que a de Deus. Então Deus, a gente vai pedir Deus alguma coisa e ele fala, não. E aí você fala, não Deus, mas eu acho que agora isso aqui vai ser bom. Deus deve ficar olhando pra gente, então pra que você me perguntou? Então pra que você quer saber? O meu sim ou o meu não. Deus, ele não vai negociar quem ele é só para agradar a gente, entende? É a gente que tem que agradar a Deus, somos nós que temos que agradar a Deus. E não é que Deus faz isso porque ele nos odeia, Deus não faz essas coisas ou fala não porque ele não gosta da gente. Pelo contrário, o não de Deus protege a gente, o não de Deus, ele nos previne de um futuro infeliz. Ele nos previne de um futuro longe da presença dele. Ele nos previne de algo que a gente claramente não quer viver, mas agora, no momento, a gente não está enxergando que é algo ruim. Essa palavra de hoje, esse louvor, Deus, ele tem me confrontado muito, aquele também questiona ou adora, sabe? Se ele não quiser acabar com o processo, com a tempestade na nossa vida, e se ele simplesmente disser não, a gente vai questionar ou vai adorar a Deus? A gente vai continuar servindo a Ele ou vai largar Ele e fazer as nossas próprias vontades? A gente vê muitos cristãos, crentes, afastados da presença de Deus porque não teve o que queria. Perguntou a Deus, ai pai, pode fazer isso? Ou Deus me dá isso? E Deus simplesmente falou não. E muitos abandonam a Deus devido a isso. Devemos entender que nem sempre Deus vai fazer o que a gente quer. Por isso que a palavra fala para a gente alinhar o nosso coração com Ele. Quando a gente está com o coração alinhado com Ele, a gente vai também sentir as vontades que estão no coração dEle. Também terão as nossas próprias vontades. E às vezes Deus pode sim realizar algum desejo da gente. Eu vou dar um exemplo bem pequeno. Ai Deus, eu quero agora um relacionamento. E aí Deus, ele pode falar sim, se ele vê que você está verdadeiramente pronto para isso. Mas se esse relacionamento for algo que te afasta dele, ou um relacionamento que pode te destruir, ou alguma coisa que pode te atrapalhar, ele não vai permitir. Cabe a você obedecer ou não, entende? Então, hoje a palavra de hoje é um pouco dura e às vezes até um pouco desconfortável. Eu falo, porque quando eu ouvia esse tipo de palavra, eu ficava, ai meu Deus do céu, não quero ouvir. Mas não resista à voz do Espírito Santo. O que Deus quer que você entenda hoje é, não questiona, não fica perguntando por quê e também não resista quando ele falar não. Apenas obedece, porque ele sabe mais do que você. Ele vê o seu futuro e ele vê além de tudo aquilo que você está vendo no momento, sabe? Ele tá dizendo não, ele tá te protegendo. Ele não tá fazendo isso porque ele te odeia. Porque o inimigo sussurra no nosso ouvido, ai, Deus te odeia, ele não quer que você seja feliz. Mas pelo contrário, justamente por ele nos querer feliz e ver o futuro da gente, que ele fala não. Porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Que a gente possa refletir um pouco sobre essa palavra, sabe? Se a gente vai continuar adorando a ele, ou então se a gente vai ficar questionando e deixar ele de lado por causa que ele não fez o que a gente quis. Deus, ele é um Deus que ele é amor e justamente também por ser amor, ele vai dizer não pra gente em alguns momentos. Quando temos um filho, eu não tenho filho, mas quando alguém tem filho, o filho às vezes quer comer um doce antes do almoço e sabe que você sabe que se uma criança comer doce antes do almoço, na hora de comer nem vai comer direito. E o pai sabe que isso é ruim para ele e ele vai falar não, porque você não vai se alimentar direito. Então é um exemplo que a gente pode pegar. Às vezes esse não é justamente para você conseguir ficar bem, para você não se destruir. Amém? Então que você possa refletir um pouco nessa palavra. É um pouco curta, mas que eu creio que fale muito ao teu coração. Falou muito ao teu coração e também falou muito no meu. Tem me confrontado diariamente esse louvor. Na onde eu vou, o louvor Questiona ou Adora tá tocando e eu pensei, Deus tá querendo falar alguma coisa comigo. Então interprete esse vídeo como um sinal de Deus na sua vida, sabe? Muitas vezes as pessoas interpretam só, você vai ganhar casa, você vai ganhar carro, e Deus pode realmente dar essas coisas, mas e quando Ele não der, e quando Ele simplesmente te confrontar, sabe? É aí que você vai entender o seu coração e aonde está o teu coração. É aí que você vai entender,
eu tô amando mais isso do que a Deus. Então, reflita um pouco sobre essa palavra. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão pra você. Deus te abençoe.